Quem valorizou ou desvalorizou nas campanhas de Argentina e França? A Copa do Mundo 2022, infelizmente, chegou ao fim. Grandes atuações, golaços, final épica. Foi de arrepiar. E o Futebol Total fez uma análise das finalistas Argentina e França para saber quem se valorizou e quem se desvalorizou no Mundial. Alguns jogadores conhecidos passaram em branco, enquanto outros desconhecidos para o público em geral acabaram jogando muito. Bora ver. A Argentina valorizou. O volante Enzo Fernandes foi dos jogadores de mais destaque desta Copa do Mundo, mesmo aos 21 anos. Mas o camisa 24 não começou o Mundial como titular. Ele entrou no segundo jogo da Argentina, contra o México, e fez um verdadeiro golaço, sacramentando a vitória hermana, que se safou de ser eliminada com uma rodada de antecedência. Desde então, virou titular absoluto e foi um dos principais jogadores de Lionel Scaloni. Não à toa foi eleito a revelação da Copa. O mesmo vale para Julián Álvares, que começou a Copa como reserva de Lautaro Martínez. Mas, com faro de gol apurado, o atacante do Manchester City conquistou a titularidade. Foi titular diante da Polônia, na terceira rodada, deixou o seu gol e não perdeu mais a posição, fez 4 tentos, ficando em terceiro na briga pela artilharia. McAllister, meia do Brighton, também foi resiliente. Não começou titular, mas entrou na equipe principal desde a segunda rodada e adivinhem, a Argentina não perdeu mais. O jogador até fez gol, diante da Polônia, cravando seu nome entre os titulares e não largando mão. Na final, contribuiu com uma assistência para o gol de Di Maria. Falando no mago, Di Magia também foi outro que se valorizou. Em baixa na Juventus por conta de muitas lesões, o camisa 11 jogou demais na Copa. Por conta das citadas contusões, Di Maria foi utilizado com cautela por Lionel Scaloni, entrando em momentos cruciais. E deu muito certo, especialmente na final, grande atuação e gol do craque. Desvalorizou. Dentre os principais nomes da Argentina, Lautaro Martínez foi o que mais sofreu. Passou em branco, só tendo marcado gol em uma disputa de pênaltis, quartas contra a Holanda. Papu Gomes foi outro a começar como titular. Mas não aproveitou a chance e só foi voltar a jogar nas oitavas, contra a Austrália. Novamente, passou em branco, não tendo feito bom uso das oportunidades dadas por Lionel Scaloni. Já Dybala até marcou um dos gols de pênalti na decisão contra a França, entrou aos 120 mais um exatamente para isso. Mas seus meros 18 jogados, sob um total de 690 possíveis, marcam negativamente a campanha do jogador da Roma, França. Valorizou. O atacante Olivier Giroud foi do inferno ao céu, bem, em quase. Se antes era muito zoado por não ter feito gol na campanha do título em 2018, não se pode repetir o mesmo agora. Marcando 4 gols, o camisa 9 foi de suma importância na campanha francesa. Apesar de ter sido substituído ainda no primeiro tempo na final contra a Argentina, Olivier sai grandão do Mundial. Assim como Griezmann. O jogador já tem o seu nome no mundo do futebol, mas vinha colecionando fracassos, como em sua péssima passagem pelo Barcelona. Suas atuações ajudaram a França a chegar à final, o que garante uma valorização do craque francês. Mbappé não precisamos nem citar, né? O cracaço colocou mais uma Copa no bolso, faltando apenas o título. Já que fez história na decisão ao ser o segundo jogador a marcar um hat-trick em finais de Mundial. E tendo sido, pela primeira vez, o artilheiro da competição, 8 gols. O zagueiro Konaté também foi outro que ganhou muita moral na França. Chegando ao ponto dos franceses se questionarem se o jogador deveria mesmo ter começado no banco contra a Argentina. Desvalorizou. Dembélé talvez tenha sido o principal jogador francês neste quesito. Foi titular em 6 dos 7 jogos. Até começou bem a fase de grupos. Mas a falta de pontaria e as desligadas em momentos importantes marcaram negativamente seu Mundial. Pior ainda, foi, junto de Giroud, substituído ainda no primeiro tempo da final. Autor de um dos gols mais memoráveis da Copa de 2018, Pavard também se desvalorizou. Afinal,
Foi titular na estreia, mas, depois, não colecionou nenhum minutinho sequer. Discutiu com o técnico Didier Deschamps e acabou por não ser mais utilizado.